Olá, este o comentário de hoje com o título O que a CPI do transporte descobriu? Teresina já sabia. Não é novidade que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a situação do transporte público urbano da capital, tenha encontrado um vasto conjunto de irregularidades no contrato entre o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o SETUT, e a Prefeitura. Talvez por isso o relatório sugere que a Prefeitura de imediato promova o rompimento dele, abra licitação de emergência e aproveite apenas 3 empresas para que possam operar o sistema, até que uma nova concorrência oficial seja feita e aberta à participação de empresas de outros estados. Segundo o relatório apresentado pelo presidente da comissão, o vereador Dudu, houve crime de prevaricação por parte dos gestores públicos municipais e enriquecimento ilícito pelos empresários. De acordo com o levantamento, em Teresina, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, além de ser vizinha de um outro centro urbano do outro lado do rio Parnaíba, são necessários 700 ônibus para que o sistema funcione de maneira a atender toda a demanda de passageiros sem qualquer problema. O SETUT já chegou a ter cerca de 400 ônibus em operação, pouco mais da metade do necessário. Hoje, porém, mais de 100 ônibus estão em operação. Para atender as regiões longínquas, já que Teresina é uma cidade em que grande parte de seu território é ocupado de forma horizontal. O sistema operado por um consórcio de empresas sempre foi nocivo para a cidade, já que a sua formação se deu em forma de cartel, onde os bairros eram divididos de maneira que apenas uma empresa operava e a disposição de ônibus para o serviço ocorria de acordo com a vontade do empresário. Não havia concorrência entre as empresas. Sem concorrência, o serviço é ruim e quem sai prejudicado é o usuário que paga por uma passagem cara para um serviço de má qualidade. O que chama a atenção nesta situação é a relação promíscua entre o consórcio de empresa e o poder concedente, no caso a prefeitura e seus gestores. Não por acaso a CPI viu o enriquecimento ilícito de gestores e empresários. Claro, um sistema onde a fiscalização, que é uma obrigação do poder concedente, praticamente não existia. Se existia, era na base da vista grossa, em troca de sei lá o que, né? Não sei se essa Câmara atual, que hoje possui uma composição um tanto diferenciada, mas os vereadores, em sua maioria, que sempre apoiaram os prefeitos anteriores, têm sua parcela de culpa, também não fiscalizavam. Esperamos que, com a apresentação do relatório da CPI, a atual administração da Prefeitura adote alguma providência para mudar isso. Não é mais possível o usuário ser penalizado por um serviço ruim que ele é obrigado a pagar porque precisa do transporte. Por obrigação, o poder público não pode mais se omitir diante de um escândalo que merece todo tipo de punição que o caso requer. Agora as rapidinhas. Malhando em ferro frio. Pode até ser boa essa intermediação dos governadores para buscar um entendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e os demais poderes para esfriar a crise institucional provocada por ataques por parte do Executivo contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes da CPI da Covid. Nesta terça-feira, em editorial, a Folha de São Paulo jogou a toalha e disse que quem quiser acreditar em Jair Bolsonaro, que acredite. De fato, o jornal tem razão. Bolsonaro parece ser um caso perdido. Pela postura arbitrária que adota desde sua eleição em 2018, é improvável que ele consiga recuar, na medida em que as decisões dos ministros contrariam de alguma forma sua conduta no cargo. Isso significa, para o jornal, que eu encontro o que os governadores querem com o presidente será mais uma tentativa inútil de controlar os arroubos de Bolsonaro. Inscrição perto de acabar. Os 4 deputados que concorrem à cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado já formalizaram suas inscrições. Flora Isabel, Flávio Nogueira, José Santana e Wilson Brandão. Outros 4 profissionais liberais também se inscreveram.
O prazo para as inscrições dos interessados em participar da escolha acaba na próxima sexta-feira, dia 27. Uma semana depois, a partir do dia 3 de setembro, uma comissão vai analisar os currículos para saber se preenchem os requisitos. Depois do dia 9 será publicada a relação dos que estão aptos a concorrer. Se queimando. A cúpula do MDB e os deputados que apoiam o colega deputado José Santana para conselheiro do Tribunal de Contas lamentam que o companheiro Severo Eulálio Neto tenha declarado apoio à escolha de Wilson Brandão para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado já no primeiro turno. Para ele, Severo deveria apoiar Santana pelo menos no primeiro escrutínio e no segundo estaria livre para votar em quem quiser, como os outros deputados, caso Santana não vá para o segundo turno. Com essa atitude, segundo eles, Severo vai se queimando entre os colegas para futuros projetos, entre eles o de pleitear os cargos no Poder Legislativo, como o de presidente. É isso, por hoje é só, obrigado e até a próxima.